falar do parto do Martim. No dia 13 de junho de 2018, às 6 da manhã, ainda com o Martim dentro do forninho, levantei-me e fui comer qualquer coisa, pois o meu marido ia trabalhar a essa hora e também se levantou juntamente comigo. Comi, salvo erro, um hambúrguer, acho eu, que estava lá na cozinha e fui-me deitar novamente. Lembro-me como se fosse hoje que perto das 9 da manhã virei-me na cama para um lado, estava a acordar naquele momento, virei-me com muita dificuldade para o outro e quando me viro, este movimento de virar o corpo, sinto um líquido muito quentinho e eu, ai, estou a fazer xixi na cama, tenho que me levantar. Levantei-me da cama, fui a correr para a casa de banho e a minha primeira percepção não foi que as águas me tinham rebentado, mas sim que eu estava a fazer xixi e que com o peso, já era tanto, não conseguia aguentar o xixi. E então fui para a sanita, fiz o meu xixi matinal. A verdade é que o xixi nunca mais parava. Eu se pudesse estar ali 5 minutos a fazer xixi, estaria 5 minutos a fazer xixi sem me aperceber. Comecei a achar aquilo estranho e quando olho para a minha frente, para o chão, do quarto até à casa de banho, era todo um rio de líquido transparente com uma goma misturada e eu percebi logo que me tinham rebentado as águas. Aquela sensação que dizem que é um líquido quentinho a escorrer pelas pernas, é verdade. É um líquido muito quentinho, como se estivéssemos a entrar no jacuzzi. Uma sensação boa, agradável. Só que como é em tanta quantidade, torna-se um pouco incómodo. E eu, como deveria ter bastante líquido amniótico, ao longo da caminhada até ao hospital, o líquido foi saindo, foi-se libertando e tinha uma sensação estranha na barriga, que era de chupo. Como se só, naquele momento só houvesse o bebê e a pele. Eu já não sentia qualquer pressão na barriga como se tivéssemos uma bola gigante. Não, sentia apenas um bebê e a pele colada à pele do bebê. Era uma sensação um pouco estranha. Naquele momento liguei para o meu médico, logo, e o meu médico disse para estar de repouso, sentada num sítio, e para a minha família ir preparando as malas, levando para o carro, e que a seguir poderia ir tomar um duche e então ir para a maternidade, mas que aquilo não seria já. Como me tinham rebentado as águas e eu não estava com qualquer contração, aquilo seria lá mais para a noite. Então foi o que eu fiz. Só que agora o problema era outro. A minha mãe não estava em casa, o Diogo não estava em casa, já tinha saído para o trabalho, eu estava sozinha. Liguei para o Diogo e o Diogo não me atendia. Liguei para a minha mãe não me atendia. Liguei para a madrinha do meu filho, foi quem me atendeu, a única pessoa. E liguei para o meu irmão, que também me atendeu, depois da madrinha, e que me tranquilizou, pois a madrinha tinha o mesmo médico que o meu, tinha feito os partos dos bebés dela, tranquilizou-me bastante. E o meu irmão disse, bem, vou tentar ligar para a mãe, a ver se ela te liga de novo, porque ninguém te atende e tu não podes ficar aí sozinha. O problema não era eu estar sozinha, claro. O problema era que não me podia mexer, não me podia levantar, porque assim que me levantasse as águas rebentavam mais. Nisto então liga-me a minha mãe, super assustada, afinal o meu irmão teria conseguido entrar em contacto com ela e tinha-lhe dito, então mãe, a tua filha está a ter bebê e tu não atendes o telefone. A minha mãe veio logo a correr para a minha casa. Nisto o Diogo sempre sem atender, tive que ir à internet procurar o número da empresa e ligar para a empresa diretamente, avisar que me tinham rebentado as águas, pediam avisar o Diogo. E assim foi. O Diogo, entretanto, também chegou a casa, prepararam as minhas malas todas, meteram no carro. Enquanto eu fui tomar o meu duche descansadinha, estava serena, estava em paz. Naquele momento era só eu e o meu bebê
e estávamos relaxados os dois, eu estava preparada para ir para o parto, não tinha medo, naquele momento não me ocorreu qualquer medo, e estava alegre, estava feliz porque finalmente ia conhecer o meu bebê. Foi muito engraçado quando o Diogo chegou a casa, me explicou como é que tinha sido e então a senhora lá responsável pelo atendimento das chamadas da empresa dele foi a correr ao pé dele e ele diz que assim que viu a senhora a correr em direção a ele se apercebeu logo que era eu que ia ter bebê. O Diogo meteu-se da empresa à casa em 5 segundos porque diz que agarrou no carro, foi a correr, a pensar que, como tinham rebentado as águas, o bebê ia nascer ali já, naquele momento. Foi muito giro. Claro que a minha mãe, a única filha a ter um bebê, filha menina a ter um bebê, claro que isto é um impacto grande nas mulheres, nas mães, e ela não arredou o pé mais do pé de mim. Foi comigo para a maternidade, lá dentro eu dei entrada com o Diogo perto das 11 horas, ela ficou sempre na sala de espera, levou a minha avó também com ela. Nisto, dou entrada na maternidade com uma toalha entre as pernas. O líquido amniótico devia ser tanto que escorria-me imenso pelas pernas cada vez que eu me levantava. O Diogo ficou cá fora a fazer, a preencher os papéis. Eu entrei lá para dentro, fizeram-me logo o toque, estava com 3 dedos de dilatação já. E assinei o termo de responsabilidade em como queria tomar a epidural e levaram-me para uma sala onde seria a sala de partos. Nós, naquela maternidade, assim que entramos para o quarto, temos bebê nesse quarto, não somos transferidos, apenas só se for cesariana. Se for parto normal, é feito naquele mesmo quarto e então eu já não saí mais de lá, vieram-me pôr o soro, induziram o parto, puseram uma oxitocina e vestiram-me a camisa da maternidade e fiquei na maca, naquela salinha com o Diogo, a ver o que é que evoluía. Naquela altura, tu só pensas em ter o teu bebê cá fora. As dores ainda não começam, apenas rebentam as águas. Sabes que mais tarde ou mais cedo vais ter contrações. Nunca tinha tido nenhuma, apenas dores do período banais. Quer dizer, tinha tido as contrações do aborto, mas quando eu fui para ter o Martim, eu não sabia se as contrações iriam ser iguais, piores ou não. E então a minha sensação era de ir ao desconhecido, como se tudo aquilo fosse novo. E eu estava tranquila, estava calma, a minha mãe estava em stress, a minha avó estava em stress também tremendo na sala de espera. Só queria mais saber novidades sobre a filha e a neta e como é que estava e como é que não estava. E perguntavam às enfermeiras, perguntavam a toda a gente, perguntavam a pessoas que estavam comigo na sala e que não estavam comigo na sala. Foi muito giro. Nisto eu não sabia nada acerca delas, apenas ia trocando mensagens com a minha mãe, mas não sabia nada acerca delas. Estava na sala com o Diogo, perto das 2 da tarde começaram as primeiras contrações, assim mesmo a sério. Tive 1 hora com dores assim a sério. Via no ecrã, registava quando iria ter uma contração. Nisto estou 1 hora mais ou menos a sofrer a sério. E entra-me um anjo dentro da sala, a anestesista, a perguntar: então, como é que é? Vamos levar a epidural? E eu, claro que sim, é o que eu quero. E ela disse: claro que sim, não há razões para estar aí a sofrer, vamos lá. Foi espetacular, adorei. Para o primeiro filho, fui muito bem recebida, muito bem atendida, não tenho razões de queixa algumas. A senhora mandou-me sentar com a perna à chinês, colocou-se atrás de mim, disse que iria sentir uma pequena picadela. Digo-vos, a picadela é como se estivesse a tirar sangue, é quase nula. E aquilo é anestesia
para depois levarmos o catéter para a epidural. A seguir já não senti mais nada, apenas um ardor pela espinha abaixo só, mas muito leve. Naquele dia era dia de Santo António, dia 13 de junho. Claro que a conversa era só Santos Populares, Lisboa, ir aos Santos. E então, para me tranquilizarem também, começámos a falar sobre isso. Mas nisto, a médica veio ao pé de mim, perguntou como é que eu estava, viu, fez o toque novamente. Eu estava com 5 dedos de dilatação, salvo erro. E ela disse, olha, tenho aqui mais cesarianas de urgência, tenho grávidas que estão mais evoluídas do que tu, não te importas de ficar para o último? E eu, não, se estiver tudo bem com o bebê e comigo, não me importa nada de ficar para o último. Eu estava bem, o bebê estava a ser monitorizado, também estava bem. Ok, ficamos para o último então. Como eu não tinha dor, estava com efeito da epidural e não sabia que trabalho de parto é que eu haveria de fazer, fui-me mantendo sempre na sala de partos deitada. Nisto adormeci, a minha mãe também ia entrando em contacto comigo, o Diogo ia saindo e entrando, ia comendo, eu não podia comer nada. Nisto já era hora de jantar. Quem é que eu tinha na sala de espera? A minha mãe, a minha avó, o meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha. Tudo à espera para conhecer o Martim. A minha cunhada, como é enfermeira, tem mais acesso ao interior dos hospitais e poderia entrar na maternidade para ver o bebê, ou o bebê vir um bocadinho à sala de espera para conhecer a família. E então estávamos todos contentes com isso, né? E a família veio toda, ficou toda na sala de espera à espera, só que eles iriam fazer uma viagem a seguir para o México. E então aquilo tinha que ser ali, o bebê teria que nascer pelo menos naquele dia. E eles tinham que ver o bebê. Finalmente chegou a minha hora. Por volta das 9 horas vieram ter comigo. Começaram-me a explicar a posição que eu deveria ter para o bebê nascer. A cabecinha dele já estava mesmo quase cá fora. E então puseram umas pernas naquelas peças, né, da cama. Quem já teve bebê sabe. Disseram para eu fazer força como se estivesse a fazer as necessidades e que o bebê iria nascer. O facto é que eu fiz força e não sabia ao certo que força é que haveria de fazer. Fiz força para todos os lados. Fiz tanta força, mas mesmo assim não estava a resultar. A médica chamou a médica assistente, que se colocou por cima da minha barriga, pressionou e então aí sim, e juntamente com a minha força, o Martim sai. A sensação é de como se nós fôssemos uma garrafa e aquilo fosse a rolha a sair. Foi a sensação que eu tive. Porquê? Porque é tudo cortiça, da cintura para baixo. Nós não sentimos nada por causa do efeito da epidural e a sensação é mesmo essa. É mesmo de uma rolha a sair, uma pressão gigante e depois um alívio enorme. Quando o bebê sai, a tua barriga simplesmente é nada. A barriga cai por completo em cima de ti, fica vazia, fica pele, bastante pele, é uma sensação estranha, a pele mexe para todo o lado, ali já não existe um bebê, já não existe nada, mas a seguir tem que sair a placenta. E então aí vem o parto número 2. No caso do parto do Martim, a placenta foi muito fácil de soltar. Apenas fiz força mais 1 ou 2 vezes, saiu a placenta. Nesta sensação, uma sensação também de rolha, mas muito mais ao de leve. Ela ainda me mostrou a placenta, porque há mães que optam por ver. Perguntou-me se eu queria ver e eu, por curiosidade, como nunca tinha visto nenhuma, assim ao vivo, não é? Disse, sim, pode mostrar. Colocou a placenta toda sobre o braço dela. A placenta vinha até aqui, esta zona. E é completamente nojento, digo-vos. É uma membrana cheia de sangue. Era sangue por todo o lado, cheia de veios.
É mesmo muito esquisito. Disse que não queria ver mais, estava a ficar mal disposta. Nisto colocam o Martim aqui junto a mim, enquanto me cosem. Eu levei 6 pontos, fora os pontos internos, que elas não me quiseram dizer, porque fui cortada. Fizeram-me 2 incisões, uma para baixo e outra lateral, e digo-vos, foi a sensação pior que eu tive. A seguir ao parto foram mesmo as dores dos pontos, porque era verão, suava bastante, transpirava muito e tinha bastantes dores naquela zona. E então colocam o Martim aqui junto do meu peito, é tão bom, tão maravilhoso, é espetacular. Eu comecei toda a tremer porque dizem que, depois explicaram que esse estímulo do tremer é perfeitamente normal depois de termos tido um parto. Comecei toda a tremer, comecei a chorar compulsivamente, a olhar para o bebê, a dar beijinhos por todo o lado. A sensação é maravilhosa. Eu já não sentia nada. Elas podiam-me cozer, podiam-me cortar, que eu já não sentia nada. Eu só queria estar agarrada àquele bebê. É tão bom, o choro deles sabe-nos tão bem, sinal que estão vivos, que estão saudáveis. E ficámos ali 5 minutos até me cozerem, naquele quentinho, naquele olhar ternurento. Ele abriu logo os olhos, acalmou logo assim que o juntaram aqui ao meu peito. Foi maravilhoso. O Martim nasceu com 3,390 kg, 51 cm, era um rapagão, às 37 semanas de gestação. A seguir, o papá foi vestir o Martim, juntamente com uma enfermeira parteira. Safou-se bastante bem a vesti-lo. As roupinhas vinham todas identificadas em saquinhos individuais. As enfermeiras ficaram todas espantadas, não é? Tudo cheio de... Era um menino, mas tudo cheio de lacinhos e golinhas e fofinhos e tudo muito bem arranjado. Estava tudo encantado com ele porque ele era um rapaz grande, às 37 semanas, e um bebê tão grande, e depois lourinho, carequinha, muito branquinho, os olhos grandes, estavam sempre abertos, toda a gente o vinha a ver ao quarto, era muito engraçado. Nisto fomos jantar, eu jantei e a seguir é que dei de mamar ao Martim. A seguir o Martim foi dormir durante 6 horas seguidas. E porquê que eu opto por o bebê dormir tantas horas seguidas durante a noite? Porque quando chegam a casa ficam muito mais tranquilos, sabem distinguir mais ou menos o dia da noite, sabem que durante a noite têm que relaxar mais, têm que dormir mais horas, durante o dia podem estar mais acordados, os sonos são mais curtinhos, a mama é mais contínua. Para mim funciona, apesar das críticas na maternidade. Comigo funcionou bastante bem, com o bebê funcionou bastante bem, o bebê estava ótimo de saúde. Naquela maternidade optam por perguntar à mãe se quer dar a mama ao bebê ou não quer dar mama ao bebê. A mim perguntaram-me, eu disse logo que sim, queria tentar. Eu acho que toda a gente deveria tentar dar mama aos filhos. É o maior remédio que podemos dar a um bebê nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida. Tem as vacinas todas, tem tudo aquilo que um bebê precisa nos primeiros tempos, tem tudo. E é bastante bom, é bastante agradável dar mamão a um bebê. É pele com pele, é o contacto, é o cheiro, é o nosso corpo. Como é que é possível ser tão mágico o facto de nós olharmos simplesmente para o bebê, ser hora de dar mama e o nosso peito dizer vem lá o leite. E nós sentimos mesmo o leite a vir. É uma sensação agradável. No entanto, há algumas mães que têm muita dificuldade em dar mama. Eu também cheguei a um certo ponto em que foi difícil para mim, foi cansativo para o bebê e eu parei. Quando há esses problemas, eu acho que deve-se contornar, mas não ser doloroso nem para a mãe nem para o bebê, ok? Deve-se então dar suplemento em vez de mama, porque há todos os outros benefícios que podemos dar a um bebê. E é isto. Espero que tenham gostado.
Espero que sigam o meu canal do YouTube Materno Familiar, que subscrevam também o meu canal, deixem muitos comentários ou perguntas que tenham. Espero que também sigam o meu blog pessoal com o mesmo nome e obrigada. Até ao próximo vídeo.